Amém. Abra a palavra de Deus no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15. Hoje o tema do nosso culto. Abra para 1 João, capítulo 2, versículo 15. Quem abrir pode ficando de pé em reverência à palavra de Deus. Primeiro João, capítulo 2, versículo 15. Quem abriu, diga amém. Vamos ficar de pé então em reverência à palavra de Deus, para que todos possamos ler em uma única só voz. Amém? A palavra de Deus diz assim: não ames o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vamos todos ler em uma única só voz. Toda a igreja Celeiro Santo, nessa noite aqui, estamos aqui para adorar a Deus, para ler a palavra de Deus, para glorificar o nome de Deus. Por isso vamos ler forte, ler para que Deus, o Espírito Santo de Deus, possa descer a sua Shekinah nesta noite aqui e sobre a vida de cada um. Vamos ler todos juntos. Não ames o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mais uma vez forte, eu estou ouvindo poucas pessoas ainda, que Deus quer operar nessa noite na sua vida. Dá um glória a Deus forte nisso. Então vamos ler forte essa palavra. Você crê que a palavra é de Deus? Você crê que João escreveu essa mensagem revelada pelo Espírito Santo de Deus? Então vamos ler forte, com convicção, em nome de Jesus. Não ame o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Então, feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, queremos, meu Pai, te agradecer por essa noite. Que Deus, meu Pai, possa ser, meu Pai, estar conosco aqui, se meu Pai descer a sua Shekinah, o seu Espírito Santo, se meu Pai de Deus, sobre as nossas vidas. Abra, se meu Pai, o nosso entendimento, o nosso ouvido, o nosso coração para a Tua Palavra, para que nós possamos sair daqui cheios do poder do Espírito Santo de Deus. E, meu Pai, agora eu tomo autoridade contra todo o espírito maligno sobre esse lugar. E eu espero, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu amargo, queimo e expulso daqui pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Pode sentar. Amados irmãos, a palavra de Deus que eu trouxe para os irmãos hoje é sobre a prosperidade aos olhos de Deus. A palavra de Deus fala sobre um homem que foi muito próspero aos olhos de Deus, nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus sempre foi e sempre será o homem mais próspero do universo. Ele é o dono, o criador de todas as coisas. Amém?
Contudo, amados irmãos, a sua prosperidade, quando ele estava aqui na terra, não era medida pelo acúmulo de grandes riquezas, posses desse mundo. Ele não morava em um palácio com salas cheias de quartos, salas cheias de ouro. Ele não tinha campos cheios de ovelhas, cheios de gados, para que pudesse contar. A sua prosperidade, amados irmãos, não era medida de forma com ganância, com dinheiro. Mesmo assim, ele era um homem muito próspero. Ele morava em um pequeno país dominado pelo poder supremo de Roma, onde a maioria das pessoas eram oprimidas e exploradas. Jesus tinha a todas as suas necessidades completamente supridas. Ele ainda não só se autossustentava, mas também sustentava 12 discípulos junto com ele. E por que Jesus tinha tal recurso abundante? Qual era o grande propósito disso tudo? Aqueles recursos o capacitavam a fazer a vontade de Deus. E esse é o objetivo da nossa vida, de Deus nos prosperar, de Deus trazer recurso para a tua vida, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Deus quer te prosperar, Deus quer te fazer um homem próspero, mas com um único objetivo. Nós cristãos, amados irmãos, devemos ter um propósito de buscar a prosperidade. Esse propósito é fazer a obra de Deus, é fazer a vontade de Deus. O que é, então, a vontade de Deus? Lá em João capítulo 3, versículo 16 e 17, um dos versículos mais conhecidos pelo mundo evangélico, pela palavra de Deus, acho que é um versículo central da palavra de Deus, onde exprime a vontade de Deus sobre todo ser humano. João capítulo 3, versículo 16, quem pode repetir esse versículo comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse versículo, amados irmãos, resume bem a vontade de Deus sobre o ser humano. O interesse primordial do Mestre é salvar o perdido, e não veio para julgá-lo, mas para salvar. Podemos ter, então, amados irmãos, expectativas de sermos próximos, podemos ter expectativas de crescer profissionalmente, financeiramente, da nossa vida? Sim, é claro que devemos. Nós podemos da mesma forma, como Jesus também era próspero. Porém, isso significa que o nosso motivo de ser deve ser o mesmo motivo de Cristo. O nosso motivo de ser próspero deve ser o mesmo motivo de Cristo, de falar, de pregar a palavra de Deus, de curar as pessoas, o oprimido, libertar aquele cativo, de fazer a vontade de Deus. Jesus andava por todo o país, onde o país era oprimido, país onde as pessoas estavam escravizadas. Mas Jesus estava ali, fazendo a vontade do Pai em todo momento. Amém? Mas qual o objetivo então de sermos um povo próspero? Lá em Salmos capítulo 35, versículo 27, diz o salmista da seguinte forma: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do meu servo. Observe que Deus ama a prosperidade do seu servo. E qual é o objetivo? O Senhor seja engrandecido, para que Deus seja louvado através da sua vida, para que Deus seja glorificado. Quem pode glorificar o nome de Deus nessa noite? Glória a Deus. Deus, amados irmãos, não é glorificado no nosso sofrimento, na nossa angústia, na nossa dor, mas Ele também não é glorificado se estivermos focando a nossa prosperidade e o nosso tempo no dinheiro por proveito próprio e egoísta. Deus também não é glorificado se você usa o seu dinheiro somente para os seus deleites e não para fazer a obra de Deus, e não para salvar almas para Deus.
Não deve haver, amados irmãos, um equilíbrio, um senso de noção em nossa vida cristã. E por isso, amados irmãos, para ilustrar isso, eu quero contar duas histórias para os irmãos nessa noite, que ilustra bem a vida, a prosperidade terrena e a prosperidade aos olhos de Deus. A prosperidade, amados irmãos, a palavra de Deus conta sobre dois jovens ricos, um príncipe e outro, um jovem rico também, chamado Zaqueu. Talvez vocês já conheçam essas duas histórias, mas gostaria de trazer um mistério aqui escondido nesta palavra, uma comparação entre esses dois jovens. Os dois jovens eram, sabiam, conheciam a palavra de Deus desde pequeno, sabiam o que deveriam fazer para buscar a salvação. Todos os dois jovens buscavam ter a salvação. E mais importante do que isso, amados irmãos, eles sabiam que a prosperidade verdadeira é a salvação. O cristão, ele é próspero não pela quantidade de dinheiro que tem na sua conta bancária, não pelos imóveis que possui ou pelos bens que possui. Mas o cristão, ele é próspero quando você fala: eu sou rico, em nome de Jesus, eu sou rico, porque meu Deus é rico. Você diz isso porque você tem certeza da sua salvação. O cristão, ele é próspero porque ele tem certeza da sua salvação. Aquele, amados irmãos, rico que pode ter vários carros, mansões e tudo, iates, mas se ele não tiver certeza da sua salvação, lá em Apocalipse é muito claro que diz que ele é cego, nu e miserável. Então, amados irmãos, o que é prosperidade senão a certeza da nossa salvação? E mais importante ainda, neste mundo aqui devemos buscar algo muito precioso, algo que o dinheiro não pode comprar, algo que nada nesse mundo pode pagar. Buscar o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Diga para o seu irmão: busque o Espírito Santo de Deus. Não existe, amados irmãos, nada mais precioso do que você ter o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se, amado irmão, você não tem a salvação, se você não tem o Espírito Santo de Deus, eu sinto lhe informar, mas você não é um homem próspero. E nessa noite, amados irmãos, abre o teu coração. Eu convido os irmãos a abrir o coração e os ouvidos para ouvir essas duas mensagens sobre esses dois jovens ricos. Um jovem rico, amados irmãos, que a palavra de Deus diz lá em Lucas, capítulo 18, versículo 18. A palavra diz que era um príncipe, um jovem criado sobre a palavra de Deus, conhecia a palavra de Deus. E diz a palavra de Deus assim, em Lucas capítulo 18, versículo 18: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? E aqui tem um mistério desta palavra, amados irmãos. Jesus fez uma pergunta retórica para aquele jovem príncipe, porque ele se achava muito bom. Ele se achava bom porque desde pequeno obedecia a palavra de Deus, obedecia os mandamentos do Senhor. Ele obedecia todos os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e honra o teu pai e a tua mãe. E ele obedecia todos esses mandamentos. E realmente era um homem bom, um homem sábio, um homem inteligente, porque todo jovem, todo homem que obedece a palavra de Deus é um homem sábio.
E esse homem, eu creio que a palavra de Deus aqui não está nos dizendo, mas eu creio que ele se tornou muito próspero, se tornou um príncipe, porque ele obedecia a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, amados irmãos, é o segredo da prosperidade. Se você segue o caminho do Senhor, a palavra de Deus diz que você será um homem próspero. Você terá muitos dias sobre a face da terra. As suas orações serão atendidas. Mas basta somente ser bom, ser sábio. E nós continuamos lendo. E Jesus então perguntou: por que me chamas bom? Ou seja, ninguém há bom. Ou seja, ninguém é bom nesse mundo, senão um, que é Deus. Nem Jesus se coloca bom. Mas Jesus estava tocando ali naquele coração daquele jovem rico, porque Jesus sabia de todas as coisas, e Jesus sabia que quando aquele homem se aproximou dele, Jesus sabia que ele era um homem sábio, um homem que obedecia a todos os mandamentos. E Jesus olhou para o fundo do coração daquele jovem, e Jesus, sabendo que ele se achava muito bom, Jesus tocou exatamente na ferida dele. Por que me chamas de bom? Só existe um que é bom, e é Deus. Jesus estava, em outras palavras, dizendo para ele: você não é bom. Você se acha muito bom. Jesus está quebrando aquele orgulho, aquele homem que se acha muito sábio, muito bom, muito direito, muito certinho. Jesus está dizendo: não existe ninguém bom, só um, que é Deus. Quantos podem glorificar o nome de Deus? E Jesus continuou respondendo a pergunta daquele jovem: sabe os mandamentos? Conhece os mandamentos? Conhece a palavra de Deus? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não tirarás falso testemunho, e honra o teu pai e tua mãe. Sabe essas coisas? E aquele jovem rico respondeu, e ele disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, de íntima compaixão, Jesus respondeu para aquele jovem rico, porque Jesus sabia que ele estava falando a verdade. Jesus sabia que ele era um homem realmente sábio, um homem que obedecia a palavra de Deus. Mas Jesus então respondeu: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o quanto tens, reparte-os para os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E a palavra de Deus diz que aquele jovem rico ouviu aquelas palavras de Jesus, e aquilo lhe pesou no coração, porque ele era muito rico, ele tinha muitas propriedades, ele tinha muita coisa para vender, para dar. E a palavra de Deus diz assim: mas ouvindo ele, ficou muito triste. Aquele jovem ficou muito triste, porque o dinheiro estava no teu coração. E aí a palavra de Deus diz assim: porque ele era muito rico, e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E termina por aí. Não adianta, amados irmãos, você ser um homem sábio, não adianta você ser um homem bom, não adianta você vir para a casa de Deus e obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, não adianta você não praticar adultério, furto, não adianta você ser um homem realmente sábio, bom, mas ter no seu coração um tesouro que não vale nada, o dinheiro. Mas ter no seu coração algo que te prende nesse mundo, algo que não te separa das coisas desse mundo. Como lemos no nosso primeiro versículo: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Todas essas coisas
passam. Você pode olhar para um carro e isso te desejar os olhos. Você pode olhar para uma jovem menina, um jovem menino, e isso te desejar a carne. Você pode olhar para um status de um trabalho e isso te desejar a soberba da vida, o poder, ser poderoso, ser presidente de um país, ser chefe de uma grande empresa. Mas tudo isso passa. E esse jovem rico, sábio, mas deixava que as coisas desse mundo o entristecessem. Deixasse que as coisas desse mundo eram mais importantes que as coisas espirituais. Ele não tinha a visão espiritual. E aí agora a gente vai ver uma outra história. A história de um outro jovem rico. Mas esse, diferente desse primeiro, era ladrão. Ele roubava. Ele não tinha uma ética. Ele não obedecia os mandamentos de Deus. Esse jovem tinha nome. Isso também já é um outro mistério. Porque aquele jovem rico, a palavra de Deus não colocou nome aqui. Porque não tem nome na palavra de Deus. Porque não está escrito no livro da vida. Mas Zaqueu tem nome na palavra de Deus. E nós vamos ver que Zaqueu está escrito no livro da vida. Mas Zaqueu, ele era ladrão. Ele roubava. Ele tinha também as coisas, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida. Ele estava procurando as coisas desse mundo. E nós lemos assim na palavra de Deus, em capítulo 19, a partir do versículo 1. Diz assim: entrou em Jericó, Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador? Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Quantos podem glorificar o nome de Deus? Hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Podemos observar, amados irmãos, 4 etapas na vida de Zaqueu. 4 etapas para ele ser salvo. Observe que os 2 jovens estavam procurando a salvação. O primeiro jovem perguntou para Jesus: bom mestre, o que devo fazer para ser salvo? E Zaqueu também estava procurando Jesus para também ser salvo. Todos 2 sabiam que a salvação é a grande prosperidade na vida do homem. E aí, tem 4 etapas que eu gostaria de trazer para os irmãos. A primeira, Zaqueu desejou ver Jesus. A segunda, ele lutou contra todos os obstáculos para conseguir ver Jesus. Terceiro, ele aceitou o convite de Jesus quando Jesus fez o convite para ele. E quarto, ele experimentou a alegria da verdadeira prosperidade. Quantos podem glorificar o nome de Deus? O primeiro, ele desejou ver Jesus.
De forma clara, amados irmãos, e objetiva, o texto afirma que Zaqueu desejava ver Jesus. Zaqueu ouviu falar dos milagres de Jesus, ouviu falar de como Jesus andava sobre as águas, ouviu falar sobre Jesus, como multiplicava os pães, e a prosperidade de tudo que Jesus fazia, e por onde andava, curava os endemoniados e libertava os cativos. A fama de Jesus corria por todo o país. E Zaqueu sabia que Jesus era um mestre, era um verdadeiro profeta. E Zaqueu então buscava ver Jesus. Muitas das vezes, amados irmãos, as pessoas lá fora ouvem falar de Jesus, porque Jesus ainda continua fazendo multiplicação dos pães, multiplicação dos milagres em todas as igrejas, em todo o mundo. Em todo o mundo Jesus ainda está curando, está libertando. Mas poucos querem ver Jesus. As pessoas escutam falar de Jesus, mas poucos desejam ver Jesus. Aleluia! Zaqueu então ouviu falar de Jesus e os grandes milagres feitos por Cristo. Um dia então Zaqueu ficou sabendo que Jesus iria passar por Jericó. Então de repente lhe veio um grande desejo no seu coração. Ele desejava ver Jesus. Ele colocou aquilo como um objetivo, um grande objetivo na sua vida. Ele falou: eu vou ver o Mestre. E a palavra de Deus diz que Jesus entrou na cidade de Jericó. E Zaqueu, com aquele desejo no seu coração: eu preciso ver a Cristo. O texto nos afirma que ao passar, Jesus ouviu Zaqueu na árvore. Ele disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém passar em sua casa. Ao ouvir o convite de Jesus, imediatamente ele desceu de uma grande bênção e foi dada à sua casa. Aquele jovem rico também recebeu um convite de Jesus, mas ele, diferente de Zaqueu, ele não aceitou. Muitas das vezes, amados irmãos, Deus te faz um convite, e muitas das vezes a gente, sem perceber, a gente nega o convite de Cristo pelas coisas desse mundo. Diante, amados irmãos, daquele grande desafio, você precisa aceitar o convite de Jesus. E ao aceitar Jesus, você gera a condição necessária para que Cristo possa ministrar e transformar a sua vida por completo. Cristo vai prosperar a tua vida. Deus vai prosperar a tua vida de tal maneira que você jamais vai perceber. Em todas as áreas de sua vida será próspero. A sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua vida, todas as áreas da sua vida, a sua saúde, a sua família, os seus filhos. Mas para que isso, amados irmãos, você precisa buscar ver a Cristo. Largar as coisas desse mundo, como fez Zaqueu. Observe, amados irmãos, a diferença que Zaqueu, ele quando chegou, Jesus não precisou nem perguntar para ele: você pega metade das suas riquezas e dá para os pobres. Jesus não precisou fazer essa pergunta para ele. Zaqueu sabia que Jesus, ele não merecia que Cristo estivesse na sua casa. Ele sabia que Jesus estava ali na sua casa por uma grande misericórdia na sua vida. Então Jesus, ele se levantou perante todas aquelas pessoas e disse: Senhor, se eu roubei alguém, e ele sabia que ele tinha roubado várias pessoas, eu vou devolver 4 vezes mais. E metade dos meus bens, Senhor, eu vou dar para os pobres. Ele fez a mesma coisa que Jesus pediu para aquele jovem rico fazer. A diferença é que ele Jesus nem precisou perguntar para Zaqueu, porque ele já estava com seu coração livre das coisas desse mundo.
E Deus então trouxe salvação para a casa de Zaqueu. Quantos podem glorificar o nome de Deus? E por último, amados irmãos, ao receber a Cristo em sua vida, Zaqueu experimentou o milagre da salvação. A partir daquele momento, ele passou o controle total da sua vida aos cuidados do Mestre. Ele passou a fazer parte do reino de Deus. Zaqueu se tornou um representante de Cristo na terra, usufruindo da vida eterna e da prosperidade de Deus, que é o Espírito Santo de Deus na vida dele. Quantos podem glorificar o nome de Deus? Vamos ficar de pé, amados irmãos. Esse é o passo final que você precisa dar para ver o milagre completo sendo realizado em sua vida. Ao passar o controle total da sua vida para Cristo, uma nova história será instaurada, uma nova história será feita na sua vida, uma prosperidade sem fim será colocada sobre a sua vida. Esse é o segredo da verdadeira prosperidade. Esse é o querer de Deus para todos os homens. Esse é o propósito de Deus de te abençoar com muita prosperidade. E é o te fazer, é o te dar a alegria plena, a completa alegria de experimentar a vida abundante prometida pelo Senhor Jesus, que consolida as realizações da terra, independente das circunstâncias. Lá em João capítulo 10, versículo 10, diz assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida com abundância. Quantos podem glorificar o nome de Deus? Nessa noite, amados irmãos, eu faço um convite para aqueles que ainda não aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aqueles que ainda ouviram essa mensagem e assim como Zaqueu ouviu o convite de Jesus, ele não teve nenhuma dúvida, ele aceitou o convite de Cristo. Se alguém aqui ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão e venha aqui na frente em nome de Jesus. Todos aqui já aceitaram Jesus Cristo, diga amém? Amém. Amém, glória a Deus. Então, amados irmãos, nessa noite eu ainda quero fazer uma oração por você. Por você que ainda tem um coração pesado, que não consegue dormir de noite, com dificuldades financeiras, com problemas na sua vida profissional, com problemas na sua vida para prosperar, com problemas que às vezes vira a noite sem dormir, e você precisa de uma oração. Eu quero orar por você nessa noite. Se você quer essa oração, vem aqui na frente, para que nós possamos orar juntos. Muitas das vezes, amados irmãos, eu também fico preocupado com as coisas no trabalho, fico preocupado com as coisas, na nossa vida, financeira, na nossa vida, na nossa casa, nas contas a pagar, nas coisas que devemos fazer. Nós devemos, amados irmãos, deixar essas coisas na mão de Deus. Mas é muito difícil a gente fazer dessa forma. É mais fácil a gente fazer como um jovem rico, ficar com o coração duro, coração triste, pesados com as coisas desse mundo. Se você, amado irmão, precisa dessa oração, vem aqui na frente para que nós possamos orar juntos. Vamos repreender o mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem aqui para que nós possamos orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pela sua prosperidade, para que você possa ter a certeza, não só que a prosperidade não são as coisas desse mundo, mas que você possa sair daqui nessa noite cheio do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, com a certeza que você é um homem próspero por ser salvo e porque você está buscando ver a Cristo, buscando ver a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Então vem aqui na frente e vamos fazer essa última oração para que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo.
Feche seus olhos e coloque a mão assim para o céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, Teu Pai, a Tua palavra, Senhor, foi pregada nessa noite, e o Teu povo, Senhor meu Pai, entendeu a diferença, Senhor meu Pai, da prosperidade de um cristão e a prosperidade de um homem desse mundo, Senhor meu Pai, porque nossa prosperidade não pode ser medida com o dinheiro, com as coisas desse mundo, mas a nossa prosperidade está, Senhor meu Pai, em buscar o Espírito Santo de Deus, meu Pai, sobre a nossa vida. E nessa noite estamos aqui, Senhor meu Pai, para Te buscar, para ter a certeza em nosso coração, Senhor meu Pai, que nada vai nos faltar, porque Deus, meu Pai, está com a Sua mão poderosa sobre cada homem, sobre cada família aqui, Senhor meu Pai, que precisa receber, Senhor meu Pai, essa certeza em Teu coração. Desça, Senhor meu Pai, a Sua Shekinah, a Sua Espírito Santo de Deus, meu Pai, pois buscamos, Senhor meu Pai, o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, Senhor meu Pai. Buscamos, Senhor meu Pai, a verdadeira prosperidade. Buscamos, Senhor meu Pai, ver a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ó Deus Todo-Poderoso, faça, Senhor meu Pai, firme os nossos passos, meu Pai, no caminho de Deus, para que nós não possamos, meu Pai, nos desviar do caminho de Deus, meu Pai, da salvação, mas que nós possamos, meu Pai, ter a certeza em nosso coração, Senhor meu Pai, da nossa prosperidade, da nossa, Senhor meu Pai, vida, Senhor meu Pai, com Cristo. Eu quero aqui, Senhor meu Pai, repreender Satanás e seus demônios, tudo aquilo, Senhor meu Pai, que se levanta para, Senhor meu Pai, atacar, para destruir, Senhor meu Pai, para minar a nossa fé, para tirar, Senhor meu Pai, a certeza da nossa salvação, para tirar, Senhor meu Pai, a certeza da nossa prosperidade. Que Satanás agora seja envergonhado, seja queimado, seja amarrado, expulsos da nossa vida pelo poder do sangue de Jesus. Eles estão amarrados na nossa vida e da vida de cada homem e de cada mulher aqui, Senhor meu Pai, em nome de Jesus. Que toda preocupação, Senhor meu Pai, na nossa vida financeira, na nossa saúde, na vida dos nossos filhos, Senhor meu Pai, tudo aquilo que Satanás lança, põe a mão, seja repreendido agora pelo poder do sangue de Jesus, e que Deus possa, Senhor meu Pai, estar, Senhor meu Pai, completando a Sua boa obra, Senhor meu Pai, sobre a vida de cada um aqui, prosperando, Senhor meu Pai, para que eles tenham para emprestar e jamais pegar emprestado, Senhor meu Pai. Abra, Senhor meu Pai, as janelas do céu e derrama, Senhor meu Pai, bênção sem fim, Senhor meu Pai, sobre a vida do Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Pai. Amém. Deus abençoe a todos.